Boa tarde mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil, canal que foi criado com a intenção de expor para o Brasil inteiro casos que foram negados, negligenciados, esquecidos, arquivados, mortos e enterrados pelas autoridades policiais brasileiras e, consequentemente, pela justiça brasileira. Como eu já havia dito em outros vídeos, o canal foi criado com essa intenção e começa agora, com o conteúdo que diz respeito ao meu caso, que foi um dos casos que até agora está sendo negado, negligenciado e também ocultado por todas as autoridades policiais que entraram em contato com ele, recebendo denúncias de minha parte através do registro de boletins de ocorrência e algumas tentativas frustradas de entregar provas que eu consegui e que na maioria dessas delegacias aí se recusaram a receber essas provas. Bom, a minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, contra as duas professoras Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, também professoras dessa mesma universidade. Essa perseguição contra mim começou no ano de 2016 ainda, já vai para mais de 8 anos que essas pessoas começaram a invadir a minha privacidade, a minha intimidade, não só a minha, mas de todas as pessoas da minha família, através da invasão de celulares, notebooks, redes sociais, entre outras, tendo livre acesso a toda a minha vida aí. Então eu gostaria de deixar bem claro isso nesse vídeo, que essa perseguição começou no ano de 2016 pelo reitor, quando eu já estudava lá nessa universidade e perdura até os dias de hoje, porque o caso não foi solucionado pelas autoridades policiais, que para mim mostraram até agora que estão empenhadas em proteger essas pessoas e ocultar todos os crimes que elas cometeram, não só contra mim, mas contra as outras vítimas que essas pessoas conseguiram fazer também. E como eu já havia dito, o meu caso se trata de um caso de crime cibernético, invasão de privacidade e intimidade. E eu gostaria de fazer um apelo aqui aos órgãos internacionais de defesa da mulher e defesa dos direitos humanos que me tirem do Brasil, por favor, porque faz exatamente 8 anos que essas pessoas vêm cometendo esses crimes contra mim, contra minha família, Inclusive levaram uma prima minha de modo indireto e não convencional a óbito, através desse crime cibernético aí, e depois roubaram ela, um ganho que ela teve na loteria, que ela tinha ganhado sozinha na Mega Sena e tinha resolvido não falar nada para a família. Essas pessoas, como já tinham acesso a toda a intimidade das pessoas da minha família, a todos os celulares das pessoas da minha família, ficaram sabendo antes da minha família que essa minha prima tinha sido a felizarda de ter ganhado na Mega. Implantaram pontos de escuta lá na casa dela em Xambioá, Tocantins, onde ela morava. Implantaram na cama, no colchão, nos travesseiros e começaram a fazer rituais de morte e destruição para ela, preferencialmente enquanto ela dormia, para que ela morresse espiritualmente. Esse era o objetivo.
Em menos de 3 meses, eu acho, ou dentro de 2, não sei, ela desenvolveu uma doença neurológica indiagnosticável, que o médico não deu nenhum parecer sobre, mas que ela chegou a fazer tratamento, né, e passou por 5 cirurgias, inclusive. Veio para cá, para Araguaína, né, fazer esse tratamento, essas cirurgias, e dentro de 1 ano aqui na cidade de Araguaína, ela veio a óbito, né? E depois da morte dela, fizeram isso, se utilizaram de hackers, equipes de TI, engenheiros da computação, enfim, pessoas que prestavam esse serviço tecnológico de invasão, né, de crime cibernético para essas pessoas, e desviaram o dinheiro que ela tinha, né, na conta dela, que ela tinha ganhado, inclusive falsificando, né, documentos para que essa transferência desse dinheiro passasse despercebida, né? Inclusive é um dos carros-chefes, né, dos crimes que essas pessoas cometem, a falsificação de documentos para a prática de roubo e estelionato através de crimes cibernéticos, né? Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro, o modus operandi dessas pessoas agirem. Crimes muito ocultos, muito velados, né? E a forma delas agirem é usarem, né, o espiritual. E algumas delas, né, a maioria delas, dessas 3 pelo menos, elas se auto-intitulam ubandistas, mas não são umbandistas, na verdade são bruxos necromantes. E o carro-chefe dos rituais que essas pessoas fazem, se utilizam, para causar mortes espirituais através dessa tecnologia, que são os pontos de escuta, né? Transmitirem os rituais através dos aparelhos dos pontos de escuta para a vítima que está do outro lado. Carro-chefe dos rituais delas são a prática da necromancia, que são rituais que são utilizados, né, com pedaços de cadáveres. E assim elas fazem, né, se utilizam dessa prática espiritual. Depois que a vítima morre, essas pessoas vão lá o mais rápido possível, antes de serem construídos os túmulos, né, antes das famílias construírem os túmulos de seus entes queridos, vão lá, desenterram o cadáver e desmembram parte dos corpos das vítimas para dar continuidade aos rituais de necromancia. E fazem isso tudo através da compra, né, de pessoas que trabalham aí em cemitérios, e através da mão de obra também, dos braços direitos, né, dessas pessoas que eu vou citar aqui, algumas delas, né, que já foram expostas aqui no canal, que são Isaías Borges de Souza, o ex-aluno da UFNT, amante também de Elisa Borges de Alcântara Alencar, e Andréa Martins Lameirão Mateus. Ulisses Saraiva da Silva, uma pessoa de uma família, bastante tradicional da cidade de Xambioá, que é funcionário da fábrica Votorantim Cimentos, unidade de Xambioá. Tatiane Freitas, uma pessoa que se auto-intitula pastora na cidade de Araguaína também. E Edson Galo, ou mais conhecido como Edson Carvalho, que é funcionário do Banco do Brasil, que é a pessoa que cuida da parte financeira dessa rede de crime organizado formada pelo reitor e pelas 2 professoras, e também de uma rede de prostituição, inclusive, que eles criaram para que tivesse atuação tanto dentro da Universidade Federal do Norte do Tocantins, UFNT, como fora dela, recrutando homens e mulheres para colocarem como laranjas do negócio e continuarem lucrando com isso, né, e passarem despercebidamente. Então é isso que eu tenho para falar, são os meus comentários iniciais a respeito do meu caso. E nessa narrativa de hoje eu vou tratar sobre a participação da Polícia Federal, mais especificamente
a Polícia Federal Unidade aqui de Araguaína, Tocantins. Aqui eu narro como começou, né, o meu contato aqui com a PF, através de 2 intimações que enviaram para mim e que também algumas coisas aconteceram na cidade de Alto Paraíso, bem antes de eu chegar até aqui em Araguaína, Tocantins, onde estou agora, em mais uma tentativa frustrada e fracassada de provar que essas pessoas realmente são estelionatárias, ladronas, cometem crimes cibernéticos, né, e se utilizam de práticas espirituais nocivas, como a necromancia, para vilipendiarem os cadáveres das vítimas, né, que eles conseguem, digamos assim, matar pelo modo não convencional e indireto, né, que são mortes espirituais. Em relação à Polícia Federal, Unidade de Araguaína, Tocantins e do Brasil. Um mês antes de deixar a cidade de Alto Paraíso de Goiás, avistei uma viatura da PF que ia passando próxima a uma rua em que eu estava falando ao celular. Inclusive tem um áudio aqui como prova, que vou deixar o link também aí para que vocês acessem. Percebi que, ao levantar do lugar que estava sentada para ver melhor essa viatura, ela saiu logo em arrancada. No dia 19 de outubro de 2023, recebi uma intimação da PF, Unidade de Araguaína, Tocantins, em que o delegado José Djalma Soares de Souza me intima a comparecer em uma audiência de forma EAD ou presencial, para prestar esclarecimentos. Tentei acessar o link da audiência juntamente com o advogado que tinha contratado para me representar na época, mas nem eu e muito menos ele conseguimos acessar o link e participar da audiência. Foi nesse mesmo dia, 25/10/2023, que fiquei sabendo que Marinês dos Santos, gerente do supermercado Paraíso, e o dono de lá, senhor Henrique, tinham se vendido para essas pessoas para fazerem eu pedir demissão do supermercado quando ainda trabalhava lá. Então fui até o supermercado e agredi Marinês dos Santos. Falei que podiam representar contra mim e me levarem presa, pois já não aguentava mais tanta injustiça e perseguição. A PM Goiana de Alto Paraíso de Goiás foi até lá. Um dos policiais ameaçou me agredir. Emitiram um documento no próprio supermercado e fizeram eu assinar sem ler. No final disseram que iam me levar para a cadeia de Formosa. Porém, acabaram me levando para casa. Tive informações sem provas materiais que Ayrton Siben, juntamente com as 2 professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, tinham comprado o delegado José Djalma Soares de Souza e a equipe dele da PF aqui, Unidade de Araguaína, Tocantins, que fica na rua 13 de julho, no setor Neblina. Eles teriam ido até lá a pedido de Ayrton Siben para que implantassem pontos de escuta para invadirem a minha privacidade e minha intimidade na última casa em que estava morando de aluguel. Também implantaram pontos da delegada de Polícia Civil de Alto Paraíso de Goiás, Roniele Alves da Silva Santos, a pedido de Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar e do reitor Ayrton Siben, que fizeram vários rituais de morte e destruição
através desses pontos para que eu morresse de alguma doença ou para que eu cometesse suicídio. O objetivo era esse. Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus tinham objetivos diferentes ao enviar essa equipe para lá. Ayrton Siben já tinha exigido várias vezes do delegado e da equipe dessa unidade que entrou em contato com o caso que me intimassem para que eu voltasse para o Tocantins para que essa equipe fizesse comigo o mesmo que a equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia fez. Me submeteu a uma situação degradante e humilhante, que eu já narrei no vídeo que fala da minha ida, até a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, tentar entregar algumas provas lá, e lá me humilharam bastante, se negaram a receber essas provas que estão comigo aqui até hoje. Então, me submeter a uma situação humilhante e degradante, diferente da outra situação em que ele exigiu que negassem a receber provas minhas, da PF de Araguaína, Tocantins, ele exigiu que me incriminassem e me processassem no lugar dele, das duas professoras, seu braço direito e demais integrantes das duas redes deles, a de crime organizado e a de prostituição, ou que provassem a todo custo que o discurso falso e mentiroso dele, das duas professoras e demais integrantes das duas redes de crime que ele formou, o discurso de que eu sou uma pessoa incapaz mentalmente e psicologicamente de responder pelos meus atos e também pelo que eu falo. Já Andréa Martins Lameirão Mateus queria que eu fizesse um acordo financeiro com ela para que eu não expusesse os crimes dela, do reitor e de Elisa Borges de Alcântara Alencar. Fiquei sabendo de modo indireto que depois ela usaria esse acordo contra mim, inclusive dando continuidade aos planos de morte espiritual e a continuidade da invasão da minha privacidade e intimidade através da invasão dos meus dispositivos e residências, com a participação direta das autoridades policiais que entraram em contato com o caso, que negaram as provas e que negligenciaram o mesmo. Inclusive a PF Unidade de Araguaína, Tocantins. Ainda na cidade de Alto Paraíso de Goiás, cheguei a trocar de cama por 2 vezes e em todas elas, meu aparelho detector de pontos de escuta detectava pontos de escuta em todas elas. Dias antes de eu sair da cidade, entraram na minha casa e colocaram veneno na minha comida. Passei muito mal, mas não fui registrar nenhum boletim de ocorrência na delegacia, porque da última vez que fui até a delegacia registrar denúncia contra o senhor Alexandre dos Santos Cavalcante, dono da pousada Aura, se negaram a fazer o registro do boletim. Depois, entraram lá novamente e roubaram meu cartão de débito da Caixa. Também não registrei denúncia pelo mesmo motivo. O mais absurdo que fizeram lá foi terem colocado um ponto de escuta na minha casa para que o padre da cidade, juntamente com a autoridade policial de lá, ouvisse tudo que eu falava dentro de casa. Esse padre invadiu de forma criminosa e ilegal a minha privacidade e a minha intimidade. Depois disso, essas pessoas foram até ele, o padre, para mentirem a meu respeito. Disseram para ele que eu era uma adolescente digital influencer que estava em busca de chamar a atenção e também que eu era bruxa e garota de programa e que tinha acabado com o casamento de alguém. Por conta disso, na última missa em que fui participar, o padre se negou a me dar a comunhão, dizendo que já sabia de tudo que essas pessoas estavam dizendo a meu respeito, por isso não ia me dar a comunhão.
Fiquei sabendo que o padre recebeu dinheiro para me humilhar durante a missa, se negando a me dar a comunhão de forma injusta, sem nem mesmo ter perguntado para mim se o que estavam falando a meu respeito era verdade, sem nem mesmo me dar o direito de me defender e de falar a minha versão sobre os fatos. Tive que pegar dinheiro emprestado para sair da cidade antes que me matassem lá dentro, mesmo que de modo indireto e não convencional, uma morte espiritual, mas também oculto e velado, que é o modo e a forma dessas 3 pessoas agirem. Saí da cidade na véspera de Natal, com destino a Brasília, e de Brasília com destino a Palmas, e depois para Marabá, estado do Pará. Meu objetivo era tentar refazer minha vida em outro estado, dessa vez no estado do Pará, onde também tenho familiares. Depois de chegar no interior de Eldorado dos Carajás, mais especificamente na zona rural, dentro de poucos dias, os mesmos carros que ficavam me seguindo em Araguaína, Tocantins e em Alto Paraíso de Goiás começaram a circular em frente à terra do meu tio, chegando até mesmo parar em frente. Chegando até mesmo a parar em frente à entrada da chácara e ficar lá por um bom tempo. Então, logo percebi que não tinha adiantado sair de Alto Paraíso de Goiás, pois essas 3 pessoas, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, já tinham colocado seus braços direitos e o pessoal que prestava serviço criminoso de tecnologia para eles, que são o delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha e a escrivã Yara Priscila Alves da Silva Furtado, que abandonaram seus cargos de trabalho na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia para se dedicarem às práticas criminosas do reitor, das 2 professoras e lucrarem com ela. Além do delegado e da escrivã de Goiânia, a equipe da PF, Polícia Federal Unidade de Araguaína, Tocantins, também esteve lá prestando serviço de implantação de pontos de escuta e mini-câmeras espiã para o reitor e as 2 professoras nos locais que eu frequentava, na Academia da Vila e na casa de uma sobrinha do meu tio, que fica na cidade de Eldorado dos Carajás. Lá, implantaram pontos de escuta e mini-câmeras espiãs em todos os cômodos da casa. Foi quando descobri que várias autoridades políticas de Brasília estavam também me monitorando e invadindo minha privacidade e intimidade, inclusive através de mini-câmeras espiãs, junto com essas pessoas. Ao todo, cinco autoridades políticas de Brasília participaram dessa sujeirada de crime cibernético contra mim. 2 governadores, um governador da esquerda e outro governador da direita, 2 ministros também, creio eu que um da esquerda e outro da direita, e também uma ex-autoridade máxima do país. Todos eles homens. Tanto autoridades de esquerda como de direita e outras que ocupam cargos máximos, e também as autoridades policiais que se venderam para essas pessoas, estavam invadindo minha privacidade a pedido dessas 3 pessoas: o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, as 2 professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, sócias de crime e parceiras sexuais, do reitor, amantes dele. Depois disso, recebi no dia 5/2/2024 outra intimação da PF, Polícia Federal, Unidade de Araguaína, Tocantins, me intimando novamente a comparecer no dia 26/2, que foi essa audiência, que eu já mencionei aqui para vocês algumas vezes, no dia 26/2/2024, para que eu comparecesse em uma audiência de forma EAD, à distância ou presencial. Respondi a mensagem dizendo que ia participar de modo presencial, pois da primeira vez que tentei participar à distância via computador não tinha conseguido.
Dias depois, saí de Eldorado dos Carajás com a intenção de ir até Professor Jamil, Goiás, visitar conhecidos e pessoas que tinham me ajudado naquela cidade. Mas minha tentativa foi frustrada, depois de pedirem para que eu me retirasse do ônibus da aviação Rotas Estrela, do estado de Goiás. Eles deram a desculpa que tinha acontecido um acidente e não podiam me levar até o destino. Só que tinha mais pessoas que iam para a mesma cidade e elas não foram retiradas do ônibus como eu fui. Então pude perceber que a empresa tinha sido comprada para impedir minha viagem. Conversei com o gerente e o agente de viagens e falei que já sabia que ele tinha feito isso, porque possivelmente tinha sido comprado para fazer. E falei que ia expor a empresa e pedi o dinheiro da minha passagem de volta. Então fui para Rio Quente, Goiás, à procura de emprego, até que passasse uns dias e eu pudesse ir para Araguaína, Tocantins, para a audiência com a Polícia Federal, unidade aqui de Araguaína, Tocantins. Passei 3 dias em Rio Quente, depois fui para Araguaína, Tocantins. Chegado o dia da audiência, enviaram outra mensagem para mim pedindo a confirmação da minha participação. Confirmei e no horário marcado eu estava lá. O delegado começou a gravar a audiência e fazer algumas perguntas para mim. Deixou claro que Ayrton Siben e as 2 professoras da UFNT e demais integrantes, pessoas que para mim fazem parte de uma rede de crime organizado e prostituição, que essas 3 pessoas que se auto-intitulam professores, pesquisadores, formaram dentro e fora da UFNT. Tinham me denunciado por ameaça e uso indevido de imagem, ou seja, exposição indevida. Então, confirmei o que era de minha responsabilidade. Sim, a exposição e as ameaças. E neguei sobre o que estavam mentindo. O que? O reitor Ayrton Siben e as 2 professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, quando tive no Tocantins, no mês de maio de 2023, tentando resolver o problema na Delegacia de Polícia Civil DEIC, como estavam monitorando o celular da minha mãe, tiveram acesso a um médico com quem eu ia consultar. Foram até lá e compraram esse médico, o senhor Márcio Pedrosa, que na época fazia atendimento na Clínica Fêmea, aqui na cidade de Araguaína, TO. Então foram até lá, compraram um médico para fazer um laudo falso para fornecer para eles depois da consulta. Nesse laudo, o médico mentia dizendo que eu era uma pessoa incapaz mentalmente e psicologicamente de responder pelos meus atos. Além disso, pediram para colocar no laudo que tudo que falei na consulta a respeito disso tudo que fizeram comigo não passava de delírio religioso. Fui nessa consulta sim, nessa época, porque pensei se tratar de uma simples sessão de terapia, mas na verdade o médico queria a todo custo me convencer que eu tinha que tomar remédios tarja preta. Falei para ele que não ia tomar remédio, que eu não estava doente e sabia sim de tudo que tinham feito comigo e que eu não queria mais morar no estado do Tocantins. Por conta disso, por conta da minha privacidade e intimidade que estava sendo violada por essas 3 pessoas e seus demais aliados, parceiros de crime, braços direitos, entre outros, pessoas de dentro e de fora da UFNT, inclusive muitos professores de lá de dentro, que depois eu vou expor aqui também, esses professores que se auto-intitulam professores, pesquisadores, mas que na verdade não passam de ladrões e estelionatários. Bom, falei para ele então que não ia tomar remédio, que eu não estava doente e sabia sim de tudo que tinham feito comigo e que eu não queria mais morar no Tocantins por conta disso, por conta da minha privacidade e intimidade que estava sendo violada por essas pessoas 24 horas por dia.
Então, na audiência, o delegado me mostrou o laudo assinado, sendo que ninguém da minha família deixou nenhum tipo de documento lá com esse delegado e, muito menos, com a equipe dele. Ele perguntou sobre a consulta que eu tinha feito com esse médico e sobre o que estava nesse laudo. E falei para ele o que disse anteriormente. Depois de questionar sobre o laudo falso, que para mim foi falso e forjado, e obtido de forma criminosa, entregue também de forma criminosa por essas 3 pessoas para esse delegado, depois de questionar sobre o laudo falso e forjado e criminoso, cuja assinatura usada foi a do documento que a PM Goiana de Alto Paraíso de Goiás fez eu assinar sem ler, dizendo que era para me levarem para a cadeia de Formosa depois que eu agredi a gerente do supermercado Paraíso, Dona Marinês dos Santos. Foi assim que eles conseguiram essa assinatura minha e a conclusão da forja desse documento falso que estão usando contra mim agora. Esse documento falso foi forjado por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, que foi entregue para a equipe da PF, creio eu, que ou já na cidade de Alto Paraíso de Goiás, quando eles estiveram lá, ou aqui mesmo, na cidade de Araguaína, Tocantins. Ou possivelmente também entregue para a equipe da PF, né, como eu já falei, que já estava lá na cidade de Alto Paraíso, pelo dono do supermercado Paraíso, o senhor Henrique, que foi uma das pessoas compradas também de dentro do supermercado, para disseminar mentiras, tanto dentro do supermercado como dentro da cidade, a meu respeito, junto com a gerente de lá, a senhora Marinês dos Santos. O delegado também perguntou se eu aceitava passar por uma avaliação psiquiátrica e psicológica naquele momento com um psiquiatra que já estava lá à minha espera, com esse objetivo para que ele comprovasse ou não se o que estava falando no laudo, era verdade ou não. Eu disse não, que não aceitava, porque tenho plena ciência de tudo que falo e faço. Então ele perguntou sobre a agressão que fiz contra a gerente do supermercado Paraíso, a senhora Marinês dos Santos. A gerente do supermercado Paraíso mostrou fotos que, juntamente com Henrique, dono do supermercado Paraíso, fizeram no dia da agressão e entregaram para ele, não sei se quando tiveram lá, né, na cidade de Alto Paraíso, ou se enviaram de modo à distância, por e-mail, ou se foi entregue nas próprias mãos de Andréa Martins Lameirão Mateus, do reitor, e de Elisa Borges de Alcântara Alencar. Eu confirmei que sim, que tinha agredido. Falei o motivo da agressão e que inclusive tinha pedido para que as autoridades policiais de Alto Paraíso de Goiás me levassem presa pela agressão, porque eu sabia o que estava fazendo, mas eles se recusaram a me prender. Outra pergunta que ele fez foi se eu teria coragem de matar os principais acusados, seus braços direitos e demais integrantes das 2 redes de crime do reitor. Não neguei e falei que sim, e expliquei meus motivos, porque eu faria e teria coragem para tal. Por conta do que fizeram com a minha prima, comigo e com toda a minha família, inclusive minha avó, que está em estado irreversível de demência, que eu acho que dificilmente a gente vai conseguir reverter o quadro dela. Isso foi feito lá em Xambioá com a participação direta da esposa do meu tio Nilton Jânio de Souza, a senhora Dagmar Raimunda Nascimento da Silva,
que é funcionária municipal de uma escola da cidade, com a participação direta também da vizinha dela, que mora em frente à casa dela, a senhora Francisca Pereira da Silva, uma bruxa, uma feiticeira também, que se utilizou do método tecnológico de Andréia, do reitor, né, Ayrton, e de Elisa, né, que essas duas pessoas foram compradas por eles para implantarem lá na cama da minha avó, e depois, consequentemente, aqui em Araguaína também, depois que eu trouxe ela para cá para fazer tratamento, para deixarem ela naquele estado ou para que ela morresse, né, e algumas economias que ela tinha no banco também na época fossem roubadas, né, por eles, e eles dividissem esse dinheiro, né, entre eles e as pessoas que iam conseguir isso, que é a senhora Dagmar Raimunda, né, cujo objetivo também de matar minha avó espiritualmente era ficar com a parte da herança da minha avó, que ia ficar para o meu tio. No caso, ela ficaria com a parte do meu tio, dessa herança aí, que ficaria para ele se a minha avó morresse. O objetivo principal da senhora Dagmar Raimunda Nascimento da Silva, esposa do meu tio Newton Jânio de Souza, funcionária municipal de uma escola em Xambioá, era esse aí. O dinheiro que ia para ela, depois que retirassem do banco, né, parte dele, creio eu, uma porcentagem que assim era dividida entre eles, e também a parte da herança do meu tio. As duas foram compradas por essas três pessoas para perseguirem espiritualmente a minha família. E lá em Xambioá, o alvo principal dessas duas pessoas, tanto a nora da minha avó como a vizinha dela, a Francisca Pereira da Silva, né, o objetivo delas era esse. Não neguei e falei que sim, e expliquei meus motivos para tal, o que fizeram com a minha prima, Márcia de Souza Trindade, que eu já falei aqui no início do vídeo, comigo e com toda a minha família. E ainda continuam fazendo, né, até hoje, com conhecimento, a carta branca e também a participação de todas essas autoridades que se venderam para essas pessoas, para que elas ficassem em liberdade, impunes, e também para lucrar junto com elas. A verdade é essa. Ele perguntou também se eu tinha intenção de ficar no estado do Tocantins. Falei que não. E expliquei que o motivo era esse, a impunidade dessas pessoas. Então ele encerrou a audiência e fui para casa. Fiquei sabendo que Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar tinham comprado um agente da PF, unidade aqui de Araguaína, Tocantins, que se auto-intitulava Gabriel G. Campos, que inclusive esteve em Alto Paraíso de Goiás e em Eldorado dos Carajás, junto com a equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, para que ele me assassinasse quando tivesse uma oportunidade arquitetada tanto pelas duas professoras como pelo reitor. Fiquei sabendo também, por meio indireto e sem prova material, que algumas das mulheres que foram recrutadas pelo reitor e as duas professoras para fazerem parte da rede de crime organizado e de prostituição como laranjas do negócio, foram até Brasília ter encontros íntimos com políticos de lá, inclusive com esses 5 que estavam me monitorando e invadindo minha privacidade e minha intimidade juntamente com todas essas pessoas. O objetivo desses encontros íntimos era que esses políticos, juntamente com as autoridades policiais do país, impedissem a justiça de ser feita e mantessem o caso oculto de toda a sociedade brasileira. A equipe da PF, Unidade de Araguaína, Tocantins, também teria tido encontros íntimos com essas mulheres, em que algumas delas são garotas de programa, integrantes das duas redes, a de crime organizado e prostituição, que tinha atuação tanto dentro da
UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, como fora dela. Elisa Borges de Alcântara Alencar também foi até Brasília prestar favores sexuais a um ministro para que ele desse dinheiro para ela, Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus, para continuarem comprando autoridades policiais e autoridades da justiça para manterem o caso não solucionado e todas as pessoas livres e impunes pelos seus atos criminosos, inclusive esses cometidos contra mim por esses próprios políticos de Brasília DF. Bom, é isso que eu tenho para falar nesse vídeo. Mais uma vez, esse vídeo aqui vai para a playlist que trata da participação e do contato direto das autoridades policiais em relação ao meu caso. Conta a narrativa de todos os fatos. Como já falei, a minha denúncia, é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e as duas professoras de lá, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, E também deixar bem claro mais uma vez que só estou expondo essas pessoas porque as autoridades policiais de todo o Brasil até agora se negaram a solucionar o caso e, pelo que eu pude perceber na primeira audiência que eu tive, estão muito empenhadas em proteger essas pessoas, em deixar essas pessoas livres e provar a todo custo, através de provas falsas, criminosas, obtidas através de atos ilegais, que é a falsificação de documentos, que tudo que eu falo aqui estão empenhados a todo custo, em provar que tudo que eu falo aqui é mentira. Por isso, ao final, quando eu finalizar todos os vídeos, brevemente eu vou disponibilizar todos os links de provas materiais e documentais que eu consegui obter contra essas pessoas e que essas mesmas autoridades se recusaram a receber e dar continuidade à investigação do caso ou a fazer algo. Bom, como eu já falei em outros vídeos, eu não me sinto mais uma cidadã brasileira por conta que o meu caso não teve solução, foi negado, foi negligenciado pelas autoridades e a maioria delas, posso dizer agora, ao término desse vídeo, que todas elas se venderam para essas pessoas, para protegê-las, para ocultar o caso de toda a sociedade brasileira e para me prejudicarem e prejudicarem também toda a minha família, junto com elas, dando continuidade também e se aliando a elas, na prática, criminosa que elas cometem, que é crimes cibernéticos, seguidos de roubo, estelionato, e também se utilizam do espiritual, que no caso deles é a necromancia, para conseguir causar mortes espirituais, fazer rituais de riqueza e poder, entre outros. Como eu já falei, não me sinto mais uma cidadã brasileira, porque eu estou livre, mas é como se eu tivesse presa, porque em todos os lugares que eu vou, essas pessoas colocam, todas essas pessoas que se venderam para elas, para irem atrás de mim, invadirem a minha privacidade, invadirem a minha intimidade e ficarem infernizando a minha vida 24 horas por dia. Foi assim que aconteceu em todas as cidades que eu tive até agora, e a pior delas, de todas elas, é aqui em Araguaína, Tocantins, porque os pontos que eu não consegui pegar ainda estão instalados aqui na minha casa, as mini câmeras também que eu não consegui pegar ainda estão aqui, e essas pessoas ainda estão se utilizando deles para fazerem rituais
de morte e destruição contra mim, contra a minha família, a todo tempo. Com conhecimento também e a participação direta das autoridades que se venderam para elas e que não querem de jeito nenhum que o caso se torne um caso público, se torne público a nível nacional. É isso que eu gostaria de dizer, de falar. Gostaria também de falar que se alguma emissora de TV quiser esclarecimentos da minha parte ou quiser ter acesso às provas, a todos os arquivos aqui que eu consegui digitalizar, que são as provas documentais, e quiser ter acesso também às provas materiais, eu estou à disposição para dar a minha versão dos fatos. E mais uma vez faço um apelo às autoridades internacionais de defesa dos direitos da mulher e de direitos humanos para que me retirem do Brasil, porque não me sinto mais uma cidadã brasileira, porque todas as autoridades policiais, inclusive a própria justiça brasileira, se negou a solucionar o caso, se negou a fazer justiça e continua se negando. E eu não vejo nenhuma possibilidade dessas pessoas serem incriminadas, serem presas, serem julgadas pelos crimes que cometeram e muito menos serem punidas e sofrerem as consequências da lei por conta disso. Eu sei muito bem qual é o país que eu moro, Brasil, país da impunidade, país da injustiça, onde para algumas pessoas, a maioria delas, e posso dizer aqui que com certeza as autoridades policiais, políticas e da justiça, para elas, o crime compensa. É isso que eu tenho a falar. Aguardem o próximo vídeo. Nos dois próximos vídeos eu irei expor as empresas, órgãos públicos e pessoas que foram compradas pelo reitor e pelas duas professoras para me prejudicarem. E no último vídeo eu irei falar da contratação do meu advogado, que eu já dispensei, porque eu estou fazendo a minha própria defesa, porque ele se negou a fazer o trabalho dele e também se negou a devolver o dinheiro que eu paguei para que ele inicialmente localizasse o meu aparelho de celular e notebook que eu tinha deixado na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e que eu tive a comprovação por meio indireto, sem prova material, que foi sim destruído pelo delegado Dr. Paulo Evangelista da Rocha e toda a sua equipe, pelo fato deles terem se vendido para o reitor e as duas professoras para não solucionar o caso e também se aliando a eles, se juntando a eles, entrando para as duas redes, tanto a de crime organizado como a de prostituição, para continuarem lucrando através de roubos e estelionatos. É isso que eu tenho para falar. Meus aparelhos foram destruídos pela equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, na figura do delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha, a escrivã Yara Priscila Alves da Silva Furtado e todo o restante da equipe que entrou em contato com esses aparelhos, que examinaram eles, que periciaram eles e que descobriram toda a sujeirada, todos os crimes dessas pessoas, mas que, por conta da grana que foi oferecida a elas, se negaram a receber as provas que eu fui entregar lá, e se negaram também a devolver os mesmos porque já estavam destruídos. É isso que eu tenho para falar e expor. Infelizmente, essas são as autoridades policiais do nosso país, chamado Brasil. Infelizmente, essa é a injustiça brasileira. Muito obrigado. Aguardem os dois próximos vídeos em que eu irei falar das empresas, órgãos públicos e pessoas que o reitor comprou para me prejudicar, e sobre a contratação também do advogado que não me representa mais, porque estou fazendo isso sozinha. Muito boa tarde, até o próximo vídeo.